Meu nome é Derli Magalhães, sou trabalhador da casa, estava aqui há pouco com a Jaqueline, que é a minha esposa. Nós participamos da harmonização e a partir de agora vai ser intercalado em 3 semanas, não é isso? Cada semana nós teremos trabalhadores diferentes, porque isso aqui para nós fazendo a harmonização também faz parte de um trabalho, né? Então, uma semana estarei eu e a Jaque, outra semana vai estar o Heitor que está aqui com a gente, prazer, Heitor. E outra semana vai estar o Vitor com a, esqueço o nome da amiga. Cida. É uma forma da gente permitir que todos possam dar a sua colaboração, né? O tema que eu trouxe para a gente falar aqui hoje chama-se perdão. Mas não o perdão tradicional. Eu quero trazer uma reflexão para que a gente pense no perdão como um mandamento de Deus. E eu escolhi trazer essa palestra, a gente falar sobre perdão, porque falar sobre o perdão é mais fácil do que perdoar. Então eu achei mais conveniente para mim vir aqui falar sobre o perdão, para que na minha fala eu possa também entrar dentro do meu coração e entender que o perdão é uma coisa muito importante. E de onde veio? Quem começou com esse negócio chamado perdão, né? A gente tem alguns exemplos, mas talvez o exemplo mais significativo que nós tivemos foi a ausência de Moisés, quando ele subiu naquele monte e permaneceu lá por 40 dias, sem se alimentar, sem tomar água. E isso, para a expressão judaica, foi uma coisa fantástica. Por quê? Porque quando ele retornou do monte, com a tábua dos 10 mandamentos à mão, naquela expectativa, né? naquela emoção que ele desceu o monte, trazendo, olha, estou trazendo aqui a palavra de Deus, para que nós possamos seguir os seus mandamentos, né? A partir de agora não seremos a esmo, nós estaremos com uma orientação do nosso Pai. E quando ele chega, está toda aquela festa, eles adorando o Cordeiro de Ouro, aí Moisés dá aquele surto psicótico lá e quebra as tábuas, né? Sabemos depois que ele retorna ao monte. E quando ele chega nessa segunda visita ao monte, o próprio Deus escreve nas tábuas uma segunda versão dos 10 mandamentos. E o recado que ele deu para Moisés é que ele perdoava a humanidade por aquele erro que eles tinham cometido. Que eles não deviam desistir de seguir os caminhos de Deus. Então, o primeiro perdão que a gente tem notícia, pelo menos escrito de uma forma documentada, o primeiro perdão quem trouxe foi Deus, para que a humanidade entendesse que Ele não deixou de nos apoiar, mesmo em determinados momentos dos nossos erros. Isso, para a religião judaica, é um dia extremamente importante para eles, que é o dia do Yom Kippur, é o dia sagrado. Esse ano vai ser comemorado no dia 11 de outubro, e para eles é o dia mais importante de todos os dias sagrados da religião judaica. E sabemos nós que somos descendentes da religião judaica, né? A maioria dos cristãos foram dissidentes do judaísmo, e o cristianismo se fortaleceu. Teve ali a reforma protestante, que veio seguindo ao longo do tempo. Allan Kardec fez a gentileza de trazer o Consolador prometido, e nós estamos aqui hoje professando a doutrina espírita, né? Independente de qual seja a religião que vocês professam, todos são muito bem-vindos. Somos cristãos, o importante é ter uma religião, o importante é apoiar a nossa religião, independente de elas qual for, né? E feito isso, na sequência nós tivemos o quê? Um segundo perdão histórico. E esse perdão foi num momento muito importante, né? Jesus na cruz olha para o céu e pede para Deus:
Perdoa, Pai, eles não sabem o que estão fazendo. E o perdão era uma coisa tão pouco utilizada, que nesse momento haviam dois judeus, Anás e Caifás, que estavam vendo o sofrimento, vendo as últimas horas de Cristo. Um olha para o outro e fala assim: olha só, está todo arrependido. Está na Bíblia. Ou seja, para alguns o perdão tem essa conotação de arrependimento, para outros não. Perdoar os outros não é uma opção para nós cristãos. Nunca foi. O perdão para nós é um mandamento de Deus. Nós não podemos esquecer que nós temos vidas continuadas. Erros do passado podem ser muito bem carregados para essa outra vida. E nós podemos estar aqui em função de uma falta de um perdão, e temos a chance agora de restabelecer isso daí. Em Mateus 6, 5, 13, Jesus também nos ensina a orar. Qual foi o ensinamento que ele trouxe? Entra no teu quarto, ora em silêncio a teu Deus que te ouve. Não seja lá como os que oram em pés nas sinagogas, né? E entra no teu quarto e faz uma oração que Deus que está te ouvindo vai entender a sua súplica. E numa parte da oração que nós fizemos há pouca hora, tem lá: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E o que Jesus traz nessa mensagem, quando ele fala assim como nós perdoamos? O que significa esse assim? Na mesma medida. Então eu estou pedindo a Deus em oração todos os dias, de forma recorrente, pedindo a Deus: me perdoa da mesma forma como eu perdoo. Quer dizer que se eu não perdoo, eu estou outorgando a Deus que não me perdoe, não é isso? Se eu não exercito o perdão, como é que eu vou cobrar, né? E como que fica isso? Como que fica a nossa insistência em orar a Deus, pedindo perdão a Deus, se nós não exercitamos minimamente, por vezes, em casa, com o nosso perdão? E Jesus deixou muito claro que a oferta do perdão de Deus, ela é inseparável da nossa vontade de perdoar. É um mandamento. Eu não devo perdoar por compaixão. Eu não devo perdoar por atitude. Não, eu tenho que perdoar por emoção do coração, por querer realmente perdoar. Mas, enfim, né? O perdão é muito complicado. Existe até um dia internacional do perdão. Vocês sabiam? Eu não sabia. Fiquei sabendo na pesquisa para fazer essa palestra. E por coincidência, internacionalmente, eles pegaram aquela passagem também bíblica, que está lá em Mateus 6,14, que Pedro aproxima de Jesus e pergunta: mestre, por quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Aí Jesus fala para ele: não, 70 vezes 7 vezes você tem que perdoar. Então, o dia do perdão é o 7/7, dia 7 de julho, mês que vem, é o dia internacional do perdão. Cada país comemora numa data específica, né? Mas por convenção, dia 7 de julho é o dia do perdão. E o que é o 7? O 7 na igreja judaica significa totalidade. E o 70 infinito. Olha que legal. O 7, totalidade. E o 70 infinito. Ou seja, quando ele fala 70 vezes 7, me parece que é uma totalidade de vezes que eu tenho que perdoar ao longo desse infinito. E qual infinito que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando do infinito da nossa vida, porque nós somos imortais. Eterno é Deus. Nós somos imortais. Se nós somos imortais, nós temos o infinito pela frente. Por isso que fala que nós temos que perdoar 70 vezes 7. Ou seja, sempre perdoar. Sempre perdoar. Tem um conto que fala o seguinte: 2 irmãos
cresceram numa família muito humilde, uma família muito amorosa, e eles cresceram, dois irmãos, como se fossem carne e unha. Com o falecimento dos pais, herdaram a herança, começaram a criar gado, e ao longo disso foram ganhando dinheiro, casaram, e eles, por tanta proximidade, por tanto amor, resolveram construir as suas casas, uma de frente à outra. O que diferenciava, o que dividia era um pequeno riacho. Então, o mais novo morava de um lado, o mais velho morava do outro, de frente um para o outro. Bom dia, né? Um belo dia, o mais novo, que era o que tinha habilidade com as finanças, se perdeu nas suas contas e gerou um prejuízo muito grande. E esse prejuízo não foi perdoado pelo mais velho, que eles acabaram rompendo com a relação. Não conversavam mais, pelo contrário, o mais velho começou a nutrir pelo mais novo uma sensação de asco, de nojo, de ódio. Ele não queria nem, como diz o jovem de hoje, né? Nem papo. E isso foi perdurando, e aquilo foi ficando e o tempo foi passando. Um belo dia, bate a porta da casa do mais velho um jovem senhor e se apresenta como profissional de carpintaria, pedindo emprego. Ele chega e fala assim: olha, eu faço qualquer tipo de trabalho que vocês quiserem, que o senhor quiser, utilizando madeira, que é a minha profissão. O rapaz olhou para ele, né, o mais velho, e falou assim: nossa, você chegou numa excelente hora, que eu estou com um monte ali de madeira que está sobrando, mas um monte de madeira sobrando. Você vai me fazer um favor. Está vendo aqui minha casa? Eu quero que você construa aqui à frente uma cerca de madeira enorme. O cidadão carpinteiro falou assim: mas por quê, né? Ele falou: não, porque eu me indispus com o meu vizinho do outro lado. Eu não quero, quando eu sair aqui na minha varanda para tomar o meu café, tendo que ficar vendo ele lá do outro lado. O carpinteiro falou: pois não, me mostra onde está o martelo, onde está o prego, o serrote, a madeira, e eu vou fazer para o senhor agora. Falou: pois bem, eu estou indo para a cidade e vou voltar em 3 dias. Na hora que eu voltar, ele falou: não, em 3 dias está pronto. O mais velho foi embora, né? Ficou lá o carpinteiro fazendo o seu serviço. Quando ele chegou, que ele viu o que o carpinteiro tinha feito, já iniciou o esbravejamento na hora e começou a faltar com educação com ele. Como é que você faz uma coisa dessa? Eu te pedi para fazer uma cerca e você me faz uma ponte? Para que você foi fazer essa ponte? Você não devia ter feito isso. Enquanto ele estava brigando, de repente eu ouvi o irmão dele vindo de lá gritando, braços abertos: ô meu irmão, você me perdoou. Caiu em joelhos, começou a chorar. O irmão mais velho, vendo aquela cena, caiu também na emoção, começou a chorar também. E naquilo tudo ele olhava, não sabia se ficava com raiva do carpinteiro, não sabia se corria para abraçar o irmão, enfim, correu e abraçou o irmão dele. E aos abraços, o irmão mais novo: até que enfim se me perdoou, eu te amo, você é muito mais do que um irmão para mim. Que é isso, mano, que é isso, eu te perdoo, eu te perdoo. Quando ele olha, o carpinteiro está indo embora. E ele corre atrás do carpinteiro, né? Vem cá. Por que o senhor está indo embora? Ele falou: não, já fiz o meu serviço, estou indo embora. Ele falou assim: mas eu nem te paguei. Ele falou assim: não, depois de tudo isso que aconteceu, você não precisa nem me pagar. Afinal de contas, eu fiz o serviço errado. Ele falou: não, mas me fala pelo menos o seu nome. Eu quero me lembrar de você nas suas orações. Ela olhou para ele e falou assim: meu nome? Você pode me dar o nome que você quiser, mas você sabe quem sou eu. E esse é um exemplo de quando a gente está do lado de cá torcendo para o perdão. Não torcemos para o perdão? A gente queria isso. E quando falta esse perdão na nossa vida, o que acontece? Aí de repente tem um outro lado da situação. O nosso corpo humano, ele é composto de algumas fatias, e nós sabemos bem.
Nós temos parte do nosso corpo que é sutil, que a gente não consegue tocar, outra que é mais ou menos, e outra que nós conseguimos tocar, que é o nosso corpo físico. Nessa composição corpórea que nós temos um elemento que faz parte do nosso corpo sutil, que chama duplo etéreo. Acredito que vocês já devem ter ouvido falar. O duplo etéreo é o que fica entre o perispírito e entre o corpo físico, e é ele que faz a radiação da matéria para que o corpo físico receba a informação e vice-versa. Agora um detalhe que talvez nem todos saibam. O duplo etéreo, ele é o filtro das nossas energias negativas. É sério, é o filtro das nossas energias negativas. Tudo aquilo que acontece de negativo, que o nosso corpo absorve, o duplo etéreo está ali filtrando, para que não deixe contaminar o corpo físico com essa energia que não é benéfica. Isso vale inclusive quando nós temos ataques de espíritos obsessores. O nosso duplo etéreo fica ali trabalhando para isso não nos atingir fisicamente. Só que como todo filtro, quem aqui tem mais de 50 aninhos já deve ter ouvido falar num tal de filtro de barro. E aquele filtro de barro, hoje até está melhorzinho, né? A água que nós temos hoje está uma água mais bem tratada, mas eu me lembro quando era assim, mais bem adolescente, que a gente de vez em quando ia tirar o filtro para poder lavar, a mão escorregava. Tinha que lavar o filtro primeiro lá dentro, para depois dar tração na mão para a gente desparafusar o filtro para poder tirar. Tamanha sujeira que tinha lá dentro. Esse é o papel do filtro. O duplo etéreo é um filtro. E chega um momento que essas energias negativas saturam. É tanta que o filtro não consegue filtrar. Daí o que acontece? Essa energia negativa, esse problema que ele estava freando, ele entra para dentro do nosso corpo físico. A falta do perdão faz isso. Gera mau humor, rancor, angústia, raiva. E o filtro, em determinado momento, não consegue segurar. Passa para frente. E tudo isso vai gerando uma saturação gradativa. E para piorar, nós entramos numa situação onde o nosso mau humor, as nossas energias negativas começam a atrair o quê? Começa a atrair outras energias negativas que nem minhas são. Mas eu faço questão de ter um pouco mais, né? Afinal de contas, meu filtro passou, passa boi, passa boiada. Dentre essas duas situações que acontecem, vem o quê? O sentimento de vingança, o sentimento de ódio. No ódio, eu começo a ter o seguinte: eu tenho tanto ódio por alguém que eu pego um copinho e começo a pingar ali veneno de rato, veneno de aranha, vou pondo ali, né? Quero que fique um veneno bem venenoso mesmo, porque eu não perdoo aquela situação. Esse veneno aqui é para matar mesmo. Só tem um detalhe: quando esse veneno está pronto, quem que toma ele? Eu mesmo tomo veneno. Que legal, né? Eu preparo um baita de um veneno e tomo esse veneno. Isso vai me trazendo tanto mal-estar. O nosso corpo físico, meus irmãos e minhas irmãs, o nosso estômago não foi feito para ódio. Dói? Não dói? Embrulha. O nosso cérebro não foi feito para o ódio. Eu não durmo. Quando eu estou com ódio, eu não durmo. Meu sistema nervoso não foi feito para ódio. Soma tudo, tremendo, cabeça doendo, não durmo, estômago dói. Tudo por quê? Porque eu tomei o veneno. O veneno está dentro de mim agora. Como que eu vou curar tudo isso? Perdoando? Sim. Perdoar e esquecer? Jamais. Tem situações que nós podemos levar, de repente, um dia para perdoar.
Acontecer hoje, amanhã a gente levanta e fala, tá bom, né? Mas à toa. Eu sou uma pessoa evoluída. Eu perdoo rápido. Mas tem outras coisas que às vezes demoram 2 dias. 2 anos. 20 anos. Por vezes uma vida, uma encarnação. Nós não sabemos qual é o tempo para perdoar. O que nós precisamos ter de nós é o seguinte: temos que nos esforçar para perdoar. E esse exercício é que faz em nós aquela percepção máxima que Kardec trouxe para nós. Como que você reconhece um verdadeiro espírita? É aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. Estou querendo dizer com isso que não perdoar é uma inclinação ruim? Não perdoar não, mas e o ódio? E o rancor? E a raiva? Que é gerado em função de o não perdoar. E uma coisa que nós não podemos nunca confundir: existe a justiça dos homens, que a gente conhece muito bem, que a gente convive com isso o tempo todo. Existe a justiça de Deus. Na justiça dos homens, o perdão, ele pode estar condicionado até uma ação criminal, pode estar condicionado até um processo, mas a justiça de Deus não. Então nós temos que tomar cuidado para que a gente não tenha a presunção, isso é importante, a presunção de querer substituir Deus. Porque eu jamais perdoo alguém e tiro esse alguém da responsabilidade do que ele fez perante o Criador. Eu posso passar 5 anos para perdoar alguém. Aquela pessoa me fez um mal, me fez um dano. Eu perdoo, eu cresço, mas aquele mal que foi feito vai ser reparado. Ele vai ser reparado. Feliz de quem perdoa, porque se liberta. Porque quem causou o dano ainda vai ter que se explicar um pouquinho, né? Porque o perdão, ele é de Deus. Nós falamos algumas coisas de vez em quando que é importante que a gente pense quando a gente fala, né? É muito comum a gente falar assim, eu abri meu coração para Deus, né? Não. Deus não vem a mim. Eu vou a Deus. Eu vou ao encontro de Deus. Muito cômodo para mim abrir meu coração para Deus entrar. É bonito a gente falar isso, é poético. Mas a verdade não é essa. Porque eu é que vou ao encontro de Deus. Foi eu que me desgarrei. Eu vou lá, faço um punhado de atrocidade, ajoelho no chão, Deus, vem, né? Muito confortável. Né? Outra coisa que a gente fala também, que é muito comum, né? Até que a morte os separe. Para nós espíritas, até que a morte os separe, tem uma conotação de curto alcance, né? Porque essa morte pode não nos separar. Ela pode ir conosco, o problema pode nos acompanhar ao longo da nossa vida, das nossas vidas. Existe um caso que aconteceu, o nome do cidadão, estou colando aqui, chama Gary Leon Ridgway. Esse cidadão, na época, em 2003, ele tinha 54 anos. Matou 49 mulheres. Isso não é um caso, é uma história. Ele matou 49 mulheres. Em 2003, eu não pesquisei depois disso, em 2003 ele era o maior assassino em série já existente nos Estados Unidos. E ele foi a julgamento. E a negociação que ele fez para sair da pena de morte foi contar aonde estavam
os corpos das mulheres que ele assassinou. E a condição também para que ele não tivesse a pena de morte era que ele, no tribunal, ficasse frente a frente com um familiar de cada pessoa, cada mulher que ele tinha assassinado. Está na internet, tá? É Gary Leon Hathaway. Aí o que aconteceu? O juiz chegou para ele, foi um julgamento extremamente extenso. O juiz chegou para ele, para cada nome de mulher que ele tinha assassinado, o juiz chegou e falou assim: o senhor conhece a fulana? Conheço. Tal. Com relação ao que o senhor fez, o senhor é culpado ou inocente? Culpado. Culpado. Durante as 49 vezes ele se declarou culpado. E depois vieram na tribuna um familiar de cada mulher que ele tinha matado. Aí uma perguntava para ele, né? Por que você fez isso com a minha irmã? Ele em silêncio. Aí o juiz interferia: responde para ela, por que você fez isso? Aí ele: ela não significava nada para mim. Aí vinha outra pessoa e falou assim: olha, pode não ter significado para o senhor, mas ela era mãe de alguém, era filha de alguém, era amiga de alguém, pessoas que eram boas da sociedade, que o senhor ceifou a vida dessa pessoa. E ele, impassível, se vocês virem o vídeo, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Ele ficava assim, a pessoa falando, ele não falou um A. Até que me chega um senhor barbudo, lembra aqueles eremitas? O senhor barbudo, bem assim, andando bem pesado, chegou na tribuna, parou lá assim, falou o nome do cidadão, falou assim: olha, meu senhor, o senhor me fez desacreditar em tudo que eu havia plantado de valioso na minha vida. O senhor tirou a vida do meu bem mais precioso, que era minha filha. Ele falou assim: mas como eu sigo os ensinamentos de Deus, eu te perdoo. É fantástico o que acontece com a fisionomia do assassino nesse momento. Ele cai em prantos de choro. Em prantos de choro. Ou seja, enquanto estavam atacando ele estava olho no olho, firme ali, positivo. Mas a hora que colocou o perdão de Deus na história, parece que alguma coisa explodiu dentro da cabeça desse assassino, que ele desandou em choro. Por vezes acontecem coisas dessa natureza, né? Eu não acho nem um pouco interessante trazer para uma casa espírita um exemplo como esse. Mas quando a gente pega pelo lado do ensinamento, quando a gente pega pelo lado do que a doutrina nos ensina, da força que o perdão tem, eu acho que vale a pena trazer isso para as nossas reflexões, né? Já está terminando o meu horário? A essência, talvez, dessa palestra que nós podemos tirar é o seguinte: quando eu cultivo o ódio e a vingança, todo aquele mal que é produzido, ele é direcionado a mim mesmo. Porque a outra pessoa já caiu no mundo. Agora, quando eu perdoo, todos os benefícios morais, espirituais, de saúde física e mental, é o presente que eu dou, o perdão é o presente que eu dou a mim mesmo. Quando eu consigo me resgatar de um perdão, eu me presenteio com um alívio.
E a falta do perdão, ele me coloca numa situação que impede que Deus também me perdoe. Não é? Está na oração. Então vamos refletir sobre isso. Vamos refletir bastante sobre isso a partir de hoje. Porque é muito comum nós estarmos, de alguma forma, despendendo o nosso tempo de amor, cultivando o ódio e, pior, a vingança. A gente se coloca atrás de uma muralha achando que a vingança é permitida. Não se cura um erro com o outro. Não se cura um erro com o outro. Que Jesus esteja com todos nós essa noite. Nós possamos ter bastante alegria em nossos corações. Que essa reflexão acerca do perdão venha de encontro aos nossos sentimentos mais puros e mais nobres, para que a gente possa avaliar as nossas condutas e que nós possamos crescer moral e espiritualmente, fazendo esse exercício de avaliar as oportunidades que nós temos, e são muitas, de perdoar. Tá bom, meus amigos? Fiquem com Deus, que vocês retornem para a residência de vocês com muita tranquilidade, com muita saúde. Tá bom? Obrigado, viu?